Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio de Forjados. Esse quadro que foi criado para homens que entenderam que ser homem não é simplesmente casar e ter filhos. Também não é o que nós vemos ser vendido pela internet afora, o que o sistema de educação está tentando trazer para nós nesses dias atuais. Esse homem ele vai muito além do que essa sociedade ela vem nos trazer como algo fiel. Aprendemos até o segundo episódio que o nosso maior exemplo de homem é Cristo. Ele é o nosso maior exemplo de paternidade. E pensando nisso, hoje estou gravando esse episódio, domingo, Dia dos Pais, me veio a pergunta: e quem não tem pai? Aquele que não teve uma figura masculina para servir de exemplo. Quem que ensinou a esse homem a ser homem? Quem que ensinou esse pai a ser um pai? Quem que ensinou esse esposo a ser um esposo? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Se sente e vamos meditar quem que nos ensinou a ser homem. Nós vamos ver que é uma realidade onde o pai foi embora, há uma realidade onde o pai está presente, mas não está presente sentimentalmente. Não está presente para ensinar ao filho a administrar. Não está presente para ensinar ao filho como tratar sua esposa. Ele está lá, mas ele não está presente. Vamos ver homens que tiveram como exemplo um homem que não se abria ou não falava sobre os seus sentimentos. Porque até então falar sobre o sentimento é demonstrar fraqueza. E algum tempo atrás eu escutei uma frase que isso me marcou. O homem não pode demonstrar fraqueza, porque quanto mais ele demonstra fraqueza, mais vão querer pisar nele. E na verdade eu acho que é o seguinte, eu acho que é o contrário. Eu acho que isso é medo de demonstrar fraqueza. Eu acho que isso é medo de demonstrar quem você realmente é. E eu não estou falando aqui de você chorar, espernear, falar que está se desconstruindo, que você era machista, que você era isso. Eu não estou falando nada disso. Eu gosto muito dos exemplos de Jesus em cada situação da vida dele e da caminhada dele. Vamos ver que Jesus chora, mas ele sabe liderar. Vamos ver que Jesus ele sabe se portar diante de uma multidão, mas também sabe se portar quando está sozinho. E muitas vezes queremos ser aquele tipo de homem super-herói, que não sente dor, que não chora, que não tem fraqueza. Aquele homem que vem, trabalha, enfrenta as dificuldades e segue a vida. Para uma geração mais antiga, como a minha, vamos ver que os nossos heróis eram Rambo, Sylvester Stallone, que eram os homens inabaláveis. Os homens de que, diante de uma dificuldade, superavam essa dificuldade. Só que, na verdade, esse homem nunca existiu. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quem é o homem que te ensinou a ser homem? Quem te ensinou a ser homem? Mas antes de continuarmos, eu quero deixar claro uma questão.
Vemos em vários podcasts, em vários debates, que 90% dos homens isso, 90% dos homens aquilo. Olha, porque 90% dos homens que não tiveram pai abandonam sua família. 90% dos homens que não tiveram um exemplo paterno, exemplo de homem, engravidam mais cedo. E quando eu procurei esses dados, eu não encontrei da onde que tiraram essas informações. Não encontrei. O que eu encontrei foi, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, entre 2016 e julho de 2024, 1,2 milhão de crianças foram registrados sem o nome do pai. Isso equivale a 5,2% de crianças registradas nesse mesmo período. Mas precisamos fazer uma ressalva aqui. Esses dados significam que 5% das crianças foram registradas sem o nome do pai. Não significa que esses 5% o pai havia abandonado. Existem histórias diferentes. Não podemos dizer que esse número foi abandono dos pais, foi abandono do pai. Sabemos sim que temos maldade, sabemos sim que muitos homens irresponsáveis abandonam seus filhos, abandonam suas esposas para poder viver uma vida longe da família ou uma vida que ele imaginou na cabeça dele. Também não significa que todas essas crianças foram abandonadas. Existem histórias diferentes em cada uma dessas situações. E não podemos esquecer que há milhões de crianças sendo criadas, crescendo, se desenvolvendo, vivendo suas vidas sem a presença de um pai. Talvez você já tenha ouvido a seguinte frase: filho de pai ausente vai ser pai ausente. Quem não teve um pai como referência também não vai ser referência para ninguém. Garotas que crescem sem um pai presente engravidam mais cedo. Mas tome muito cuidado. Nós não temos dados o suficiente e confiáveis para nos dizer que determinada porcentagem de filhos que não têm pai vão abandonar seus filhos também. Isso seria pegar uma tendência e transformar como a regra. E não é isso. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que não é a nossa história que determina o nosso futuro. Porque a nossa história, ela explica muito das nossas feridas, mas ela não precisa determinar o nosso futuro. E quando eu falo de pais que abandonaram seus filhos, eu gostaria de contar uma situação que é bem pessoal. O meu pai, ele foi um ótimo pai, com os defeitos dele, mas ele foi um ótimo pai, um excelente pai. E ele foi abandonado pelo pai dele. Mas ele nunca desistiu de nenhum dos meus irmãos. Ele nunca desistiu de mim. E talvez você está assistindo esse vídeo e pensando: nossa, meu pai me abandonou. Olha, meu pai estava em casa, mas não era presente. Olha, meu pai nunca teve um momento de afeto comigo. Meu pai não teve um momento de conversa séria comigo. Mas eu estou aqui para te dizer que mesmo esse homem imperfeito, sem referência paterna, sem referência masculina, conseguiu fazer que eu e os meus irmãos nos tornássemos homens e nos achegássemos mais perto de Deus. Eu preciso te dizer que quando a gente precisa de uma desculpa, a gente encontra muito fácil. É muito fácil. Se eu quiser encontrar as ideologias, eu vou achar desculpa para um monte de coisa. Se eu quiser colocar a culpa no meu pai que me abandonou, eu consigo. Quando a gente quer reclamar, sempre tem um motivo para a gente reclamar.
Podemos olhar o povo no deserto. Deus atravessando o povo no deserto. Nuvem sobre eles para o sol não queimar. Fogo na frente dele para iluminar e aquecer no deserto frio. As roupas não se acabavam, sandálias não se desfaziam. Comida descia do céu, mas mesmo assim reclamavam de coisas que haviam vivido no Egito. É muito fácil vivermos reclamando e apontando. O erro de eu ser assim é de fulano ciclano. Mas quando lemos a Bíblia, para Deus, nada disso é desculpa ou justificativa. E agora você precisa decidir. Eu vou reproduzir tudo o que eu aprendi até agora, ou eu vou deixar que Deus me transforme? Vamos lembrar do vaso na mão do oleiro. O vaso se desfaz. Só que enquanto o vaso está mole e maleável, o oleiro o trabalha novamente. E aí? Você vai deixar o oleiro trabalhar por você? Ou vai continuar resistindo à mão do oleiro? Salmo 27:10 diz o seguinte: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Se você ainda está procurando alguma desculpa, eu te apresento a solução. Se você ainda não teve nenhum exemplo paterno ou exemplo de masculinidade, eu te apresento Deus. O salmista, ele vai ter clara confiança de que o pai e a mãe podem abandonar, pode esquecer ele, mas Deus sempre irá cuidar dele. Esse deve ser o nosso maior exemplo de paternidade. Esse deve ser o nosso maior exemplo de um homem respeitável. Sabemos que existem famílias quebradas, famílias desestruturadas, filhos que têm perguntas que nunca foram respondidas. Só que a Bíblia ela afirma que a ausência de paternidade terrena não é a ausência de paternidade celestial. Talvez você nunca tenha aprendido com ninguém como ser pai. Talvez você nunca tenha aprendido com ninguém como amar a sua esposa. Talvez você nunca tenha aprendido com ninguém como controlar a sua ira. Talvez você nunca tenha aprendido com ninguém como servir. Mas eu te digo uma coisa. Jesus, ele pode. Quando precisamos aprender algo, precisamos olhar para Jesus. Jesus vai servir lavando os pés dos seus discípulos. E eu nunca vou cansar de dizer isso. Jesus foi o maior exemplo de servo. Como a Bíblia diz, o servo sofredor. Jesus tinha autoridade, mas vai lavar os pés dos discípulos. Tinha força, mas chora diante da morte de Lázaro. Lidera, mas sabe servir. Jesus confronta o pecado, mas tem misericórdia e não precisa humilhar ninguém. E talvez essa seja uma das maiores confusões da nossa geração. Confundimos autoridade com autoritarismo. Confundimos força com violência. Confundimos liderar com manipular. Mas Jesus ele nos mostra um outro caminho. E às vezes você está assistindo esse vídeo e pensando, mas eu não aprendi a fazer isso. Então aprenda. Meu pai não fez isso comigo. Então faça diferente com seus filhos. Eu nunca aprendi pedir perdão. Então aprenda a dizer, eu errei, me perdoa? Porque nada disso vai diminuir o homem que você é. Nada disso vai fazer com que a sua esposa ou seus filhos te vejam menor ou fraco.
Na verdade, pelo contrário. Vamos perceber que há momentos que precisamos demonstrar fraqueza, mas há momentos que precisamos demonstrar força. E eu, em meu pensamento, quando me lembrei do meu pai, em toda a paternidade com meu pai, eu me lembrei que em toda a dificuldade que nós passamos, o meu pai ele sempre me ensinou que o homem nunca recua. Só que o que eu acho mais interessante é que meu pai só recuava quando era para proteger a família dele. E muitas vezes, a proteção da família está em você pedir o perdão e dizer, eu errei. O homem não deixa de ser homem quando ele faz isso e entende que ele não é perfeito. Existe mais uma coisa que também precisamos recuperar dentro das igrejas. O discipulado masculino. Vejo muitas palestras, muitos seminários falando sobre masculinidade. E esse foi um dos exemplos que me trouxe a preocupação de meditar o que é ser homem, segundo a Bíblia. Porque em vários desses eventos, nós não vamos ver uma masculinidade bíblica. Na verdade, a maioria desses exemplos só nos dá a oportunidade de sermos como os homens no mundo lá fora. Para falarmos o que os homens no mundo lá fora falam. Isso para um servo de Deus é completamente errado. Completamente fora do padrão do que Deus deseja para nossas vidas. E se você tem alguma dúvida, vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. A ideia é básica. O que Paulo ensinava? Paulo ensinava a palavra de Deus. Como trazer a presença de Deus para dentro do seu lar. Como ser um homem, um marido, um sacerdote. E muitas vezes, preferimos não dar ouvido a pastores fiéis, a pastores que estão com suas esposas, que cuidaram dos seus filhos bem, mas damos ouvidos a pastores que já estão no quinto ou no sexto casamento. E seu filho, sua filha, muitas vezes não querem nem ver a cara dele. Muitas vezes damos ouvido a pastores que, porque falaram besteira, e a gente nunca ouviu a igreja, os membros da igreja falar besteira, agora esse pastor tem a nossa atenção. Fala algo apimentado sobre a vida a dois. E não é isso que a palavra nos traz. Paulo vai aconselhar um jovem a ser pastor de pessoas mais velhas, a aconselhar homens casados. E o que é interessante dessa passagem é que ele vai dizer que são fiéis e idôneos. Olha que interessante. Se somos fiéis e idôneos, por que não damos ouvidos às boas práticas? Por que não damos ouvidos às boas palavras? Mas damos ouvidos a coisas que nos lembram o Egito. Agora eu quero falar com você que tem filho. Seu filho ele não precisa de um pai que seja só presente financeiramente. Ele precisa de um pai leal, um pai que sabe abraçar, que sabe dizer te amo, um pai que sabe pedir perdão, um pai que discipline sem destruir, um pai que lidere sem manipular. Ele precisa de um pai presente. Porque às vezes ele não vai se lembrar do presente que ele ganhou.
mas vai se lembrar da presença, dos momentos, porque esses sim são importantes. E se você não tem filho, já comece agora. Comece a pedir perdão, aprender a servir. Comece a administrar o seu dinheiro. Comece a se planejar. Comece a se tornar um homem diferente. Porque o homem que você vai se tornar agora é parte do homem, é parte do pai que você se tornará futuramente. Agora eu quero te fazer uma pergunta que pode ser um pouco difícil, mas você não precisa me responder em voz alta. Até porque esse vídeo ele foi gravado. Fica só para você. Quem te ensinou a ser homem? O que você aprendeu com o seu pai? O que você aprendeu com o seu pai e precisa levar mais para frente? E o que você aprendeu com o seu pai e precisa deixar para trás? Eu gosto muito de uma frase que o meu pai me dizia. Meu filho, nesse mundo tem conselhos e conselhos. E se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas os conselhos que te servem, coloca num bolso, não seja furado. Mas os conselhos ruins, coloca no bolso furado. Porque quando você andar pelo caminho, ele vai ficar. E a última pergunta. Que tipo de homem está se formando dentro de você? E talvez você só tenha recebido abandono, mas não precisa entregar abandono. Talvez você tenha recebido ausência, mas não precisa entregar ausência. Talvez você tenha recebido silêncio, mas você pode aprender a conversar. Talvez você nunca tenha aprendido a ser homem. Eu vou te dizer o seguinte: você não precisa morrer sem aprender a ser homem. Eu acho uma falácia aquela frase que diz o seguinte, que cachorro velho não se ensina truques novos. Precisamos entender que se estamos na presença de Deus, nunca é tarde demais para recomeçarmos. O passado ele já foi. Não tem como mudar o passado. O que a gente pode mudar é o agora. E uma coisa que me fez pensar muito nesse Dia dos Pais, hoje, é o seguinte, que algum dia eu não vou ter mais o meu pai para comemorar o Dia dos Pais e não terei a minha mãe para comemorar o Dia das Mães. E eu te pergunto, até quando você vai guardar esse rancor? Esse quadro Forjados, ele não é para homens que já chegaram lá, estão no topo. Até porque eu, que faço essa meditação, estou me deixando ser moldado por Cristo. A gente vai ver que o ferro, ele não nasce pronto. Ele vem bruto. E é preciso ser moldado pelo fogo, pelas pancadas. E muitas vezes, a sua história, o seu passado, assim como o ferro, foi te forjando, foi te transformando. E eu te digo uma coisa, que para Jesus, a sua história ainda pode forjar pessoas, pode transformar pessoas. Eu te pergunto agora, o que é que você está esperando para mudar de vez a sua vida? Você não é responsável pela formação que você recebeu, mas a partir de agora, você é responsável pelo homem que vai se tornar. E qual homem você vai se tornar? Talvez ninguém nunca tenha segurado a sua mão para te ensinar. Talvez
Talvez ninguém nunca tenha estado ao seu lado nas batalhas. Mas Deus, Ele te levanta agora para transformar outros homens. Ele te levanta agora para ser modelo para outros homens. Deus, Ele quer te usar para você forjar outros homens. Esse quadro Forjados, ele é criado pensando em homens refletindo, não homens chorando. Não é um Legendários da vida. Não é nenhum movimento desses homens atuais. É um momento de reflexão. Não estou aqui para te acusar. Estou aqui para a gente fazer uma meditação. Que a gente possa sair desse episódio com foco e entendendo. Meu passado não decide quem eu sou. Quem decide quem eu sou é Cristo. E Ele me chama para uma nova história. Ele me chama para moldar e forjar outros jovens, outros homens, à imagem e semelhança dele. Amém? Esse foi o Forjados. Quero agradecer a tua presença e que Deus dê uma semana abençoada a todos vocês. Fiquem com a paz do Senhor.